Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e vou fazer mais uma atualização hoje. Fiz sobre Vale, vou fazer sobre a Taesa, que eu fui muito conectado e com competência para vocês. Ah, e na Unipar também, né? Porque eu vendi, né, na carteira que é de alocação tática da CDI, que leva o nome de Clube dos Dividendos. Eu montei uma carteira lá junto com o Massaro, uma carteira tática de position trade, né? Que a gente tem que bater meta lá em dezembrão, tá certo? E vendi Unipar, me desfiz de toda a posição. Também vendi a boa parte da Taesa e falei que voltaria nos 35. Vendi aos 38. A gente vai comentar sobre isso hoje, porque tem volatilidade na Taesa, tá cedendo um pouquinho mais que o convencional hoje. Maravilha para minha tese, tá? E para quem é holder, também. Vamos comentar sobre Taesa com as pautas, pessoal. Vou trazer um artigo gratuito para vocês da Suno, vou deixar na descrição, não tem preço-alvo nesse artigo, mas é uma pergunta que eu faço para vocês responderem aí nos comentários. Taesa é uma ação cara? Cara como, pessoal? Relativa ao Alupar, relativa à transmissão paulista. Nas tiras ali, qual que está mais vantajosa? Tá? Nos contratos de concessão de transmissão, qual tem os mais longevos? Qual tem o maior número da capacidade atual? Tá? Quem vai participar, quem tem caixa participar do leilão, como é que está a dívida, tá? Essa parte fundamentalista tem diversos vídeos no canal de todas elas, ISA-CETEP, Alupar e Taesa. Eu só pulo nesse miolo de julho, pessoal. O interesse maior meu aqui é passar preço para vocês, né? Operacionalmente falando, para o investidor de longo prazo, como é que está o aporte, como é que está o meu aporte na Taesa para o mês e para o mês que vem. E aí eu pergunto, tá caro? Deixa nos comentários, pessoal, o que vocês acham. Aqui, uma correlação muito 10, pelo menos na minha opinião, Taesa e transmissão paulista. Cenário por Ibovespa, que impacta um pouquinho, né? Como eu vejo a Taesa, como eu vi a Taesa, embora a Taesa esteja mais conectada com o juro real, que eu vou passar aqui no vídeo também. Múltiplos, dividendos e preço teto da Taesa. Depois, múltiplos históricos, tá? Juro real, pessoal. Difícil para a utilidade pública ter sinal verde aqui, tá? Depois, nós vamos aí para a curva de juros no curto prazo, minha tese, meu cenário. Taesa 3, Taesa 4 e terminamos com Taesa 11, que é a que eu tenho posição. Certo? E essas serão as pautas do vídeo. Passo pelo disclaimer. Do disclaimer, eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações, tá? E deixa um comentário. Que ação você gostaria que eu comentasse aqui no canal? Certo? Feito isso, se você já gostou das pautas, sente o dedo no like. Pessoal, Taesa tá cara? Respondam para mim aí nos comentários. Eu vou tentar dissertar aqui para vocês. Próximo slide, como eu falei no começo, vai falar aqui muito sobre o fato de que a transmissão paulista estava atrasada, ou seja, a TRPL 4 estava atrasada no price action, né? Então, Taesa, lá em 2022 ainda, né? Fez aqui um topo duplo na bolinha, certo? Enquanto que transmissão paulista, naquele momento, resolveu ceder, tá? Ceder mais do que a Taesa em relação ao seu topo histórico daquele momento. E aí, agora, a transmissão paulista completa um price action, vamos assim dizer, né? Um movimento de preço que a Taesa já fez. Tá? Então a transmissão paulista fez em 2023, a Taesa fez na virada, né? 2022 para 2023. Tá? No frigir dos ovos, pessoal, as duas estão consolidadas no meu ponto de vista. Porque piorou muito os resultados, porque não participaram, não venceram leilões. A ISA venceu, né? Porque não, sei lá, não tem ali nenhum frisson. Não, pessoal, simplesmente porque juro real é maçante para essas companhias. Nós estamos vivendo num período de juro real super forte, super alto e subindo, né? Nosso juro real está se aproximando de 2002, tá no início ali do governo Lula 1, inclusive. Juro real hoje, depois do IPCA de hoje, está em 10,59%, pessoal. Então, sem nenhum risco, nós temos aí o pré-fixado nesse mês. É por isso que eu estou alocando mais limitado em ações e fazendo aportes também pré-fixado, por isso, para aproveitar ali o último grande mês de rentabilidade a 13,75, o que no momento, liquidez diária, está lidando ali a 10,5%, 10% de rentabilidade real. Óbvio, pessoal, isso em relação ao IPCA, tá? O IPCA acumulado 12 meses menos a nossa Silicona aí de 13,75. Nem sempre assim, a depender da sua região, IPCA maior ou menor, da sua realidade de vida maior ou menor. Mas em termos gerais, com produtos financeiros, tá? A minha alocação, pessoal, e a minha decisão por vender um pouquinho de Taesa no lucro, aproveitando o lucro que eu ganhei, tá? Para comprar a JBS é macro, tá? É dizendo, poxa, julho e agosto merecem ali um certo senta no banco, utilidade pública por hora,
tá? Continuem lateralizadas aí, porque o juro real está muito forte. A expectativa de corte de juros na curva de juros foi para o dinheiro foi para onde estava mais amassado, construção civil e outras small caps que não utilidade pública. A hora da utilidade pública vai chegar, e eu creio que já seja em agosto, setembro no máximo, mas julho e comecinho de agosto tem essa chance aí de haver uma queda na utilidade pública. Eu especulei isso. E, de novo, a TIR tem que bater 10,50 hoje, pessoal. Então não é brincadeira. Um projeto para ser viável hoje na economia real tem que estar lá com quase 17, 20% de TIR. Tá? Então a gente precisa desses juros dar pelo menos sinais de arrefecimento, tá? O juro real, e obviamente corte de juros em agosto meio que está contratado, depois do IPCA de hoje, pelo menos 25, né? Não 50, mas 25. Isso deu uma chateada, inclusive, na utilidade pública, porque o IPCA não veio tão doce assim, mesmo com o corte nos descontos para carros, mesmo com os reajustes da Petrobras para baixo. Nós tivemos ainda um pouco o IPCA em algumas contas, principalmente habitação, surpreendendo não, né? Vindo com inflação e não com deflação. Tá, pessoal? Então, esse gráfico aqui mantém a Taesa ligada, a transmissão paulista ligada, para de repente, se eu lucrar, se subir 10, não sei tantos por cento, cada um decide, eu realizo um pouquinho. Por quê? A minha expectativa do caso da Taesa está quase no preço que eu espero voltar a comprar, que eu vou voltar a comprar, né? Lá nos 35 alto, né? E a transmissão paulista seria aqui nos 23, 22 reais, tá? Então eu espero um retorno desses ativos aqui para o meio do caminho nos últimos 6 meses ou para as mínimas dos últimos 3 a 6 meses. Básico, tá? Devido ao macro, não aos fundamentos terem deteriorados. Agora, você que achou ou acha ainda que o Ibovespa vai romper máxima e vai dizer adeus, pessoal, não tem por que, vamos dizer assim, desacelerar as compras. Tá certo? Se você acha que o Ibovespa e logo Taesa e qualquer outro ativo aí que tenha fundamento, que é o caso da Taesa, vai decolar, estamos em 2016, estamos em 2004, não tem por que diminuir o aporte e ser tático. O seu comentário está correto. Eu rodei dinheiro, não é? Troquei de mão à toa. Tá? No caso da Taesa, não é especificamente, eu não fui fracassado, né? Porque eu vendi a 38, hoje está a 36, 35, meu aporte é no mês que vem, aporte holder, então acho difícil ela passar dos 38, mas eu tenho ordem limitada nos 35,80, nos 35 alguma coisinha, tá? 35,15, então eu posso ser contemplado. É uma especulação de quem tem tempo, pessoal, para plotar as ordens, fazer os estudos, não é para todo investidor, certo? Taesa hoje está com 8 vezes lucro, 10% de dividend yield, tá? Um ROIC de 13%, não tem que conectar aqui nos seus fundamentos, quer saber os nuances de dívida e fundamentos, evolução, concessões, etc. O vídeo anterior deixo nos cards para vocês. Preço justo da Taesa está em R$ 43,14. Tá? R$ 43,00 da Taesa 11. Essa é a atenção que eu vou dar aqui para o vídeo. Tá? E vamos olhar para as datas cortes. O dividendo líquido dos últimos 3 anos, a média está em R$ 3,47. Então, só para vocês terem uma noção da média, R$ 3,47, põe 6%, dá R$ 57,83. Ano passado pagou R$ 4,68. Tá R$ 4,68 ano passado. Então, assim, tá super barata a Taesa por hora, negociando aí aos seus R$ 36,00. E as datas cortes de 2022 foram, né? Maio, agosto, tá certo? Não tivemos em janeiro? Não tivemos em janeiro, tá? Então foi maio ano passado, esse ano aqui foi em janeiro. Tá? E agora a expectativa, que pelo menos eu tenho, tá? É que a gente vá ter dividendo em agosto. Tá? Então a Taesa deve pagar dividendos em agosto. Então data corte, pessoal, em agosto, mais ali na pós-segunda quinzena, e vai rimar com a temporada de utilidade pública, quando já os trades das small caps outras vão ter esfriado, porque o trade monetário aí da curva de juros já vai ter se esmilinguido, na minha opinião pelo menos, e aí vem o café, o arroz com feijão ali, que muito provavelmente é bancos e utilidade pública. Ela tá cara, pessoal? Tá um pouquinho. Tá? Então, Taesa tá aqui em situações, EV/EBIT, por exemplo, que eu pelo menos eu não tinha, né? Não tenho na minha carteira uma necessidade louca de comprar. Acho que ela ainda vai retrair um pouquinho mais, tá? Ou ao menos ficar lateral. Então, eu dei mais atenção para uma empresa que, por sinal, não explodiu, que foi a JBS. Especificamente, devido a uma dinâmica da minha carteira. Então, sempre tem que ter uma razão pela qual
para você rodar dinheiro. Senão não faz o menor sentido se você rodar só porque, quero dinheiro agora e não amanhã. Acho que essa não tem que ser a sua razão. Você tem que ter realmente algum tipo de trade, né? Opa, vou vender essa para comprar aquela outra. Na minha carteira faz sentido, tá? Meu cenário para os juros, pessoal, é de abertura para os juros no curtíssimo prazo. Até o próximo Copom, a gente deve ter uma pressão lateral ou de compra para os juros depois de todo o corte. Então, uma compra técnica aqui para os juros, né? Vai se especular o quanto vai cortar, e eu acho que vai ser 25. E isso pode frustrar um pouquinho, ou no mínimo fazer os juros voltar aqui para os seus 10,75%, para os seus 11%. Hoje está negociando a 10,25 na ponta 27, no vértice 27. Tá, na cauda 27. Então, acredito que os juros deva abrir, o que dificulta o mundo um pouquinho para small caps, dificulta também, obviamente, para a Taesa, utilidade pública. Tá? Quem se vê bem ali, neutro, bancos, e vamos ver se as commodities erguem o Ibovespa aí no final desse mês de julho, tá? Depois da temporada de resultado principalmente. Bom, no frigir dos ovos, pessoal, Taesa 3, o desconto para mim começa em 11,95, tá negociando a 12,8, então chegou lá a negociar até nos 13. Então aqui a volatilidade é muito pequena. Então o desconto começa em 11,95. Os meus aportes voltariam, se fosse na 3, a 11,95. E tem o final 10,26. Então o meu maior aporte nesse contexto atual seria 10,26. Certo? A 10,26 faltou aqui eu colocar mais um. A 10,73. Tá? Então 10,73, 10,26. Legal? Taesa 4, pessoal. Quando que começa o desconto para mim? Não começou ainda, tá em 12,15, muito parecido com a Taesa 11. Começa em 11,87. Então, a partir do 11,87 eu tenho 11,71, 11,37, tá? E faltou aqui mais um dessa caldinha querida, 10,83, e qual é o final? 10,8. Então, eu imagino que a gente ainda continue por 15 pregões, por 20 pregões, não sei quantos pregões, mas a gente ainda mantém essa lateralização. Quando nós estamos lateralizados, pessoal, seja por macro ou por fundamento, é interessante diminuir compras na ponta superior, aumentar a partir do meio, como eu faço, né? A partir dos 50% da lateralização, e tentar comprar mais nas bases. Basicamente isso que eu imagino para a Taesa especificamente. Tá? Então começa o desconto em 11,87. Tá? No caso da Taesa 11, pessoal, R$36 já é um desconto interessante para mim. Pô, ganhei R$2 de gordura aí? Sim. Tá? Então, se fosse hoje, dia 9 de agosto eu aportaria Taesa por holder. Tá? E deixaria cadastrado ordens limitadas a 35,15, que é o meu ponto específico. Então, para Taesa 11, tá? Onde que eu gostaria de ver ela, onde que Brunão especulou corretamente ao vender um pouquinho, trocar para o JBS e enxugar um pouco aqui Taesa. Se ela chegar nas 35,15, 33,15, 35,10, 34,91, 34,92, tem um monte de ponto ali. Tá? Por quê? Eu especulo que ela vai ficar nessa lateralização aqui por um tempo, pelo menos de 10 a 15 pregões aí, pós-resultado corporativo também. Tá? E se ela voltar, pessoal, a 38,88, por exemplo, em julho eu mantenho minha estratégia, não compro. Agora, em agosto, pós-resultado, Brunão vai ter especulado errado. Poxa, vendi a 38, vou ter que comprar 38 de novo, tá? Num mês subsequente àquele que eu achei que a ação ia desidratar para baixo dos 38. O premium para mim, o certo seria 35,15. Meu plano está correto porque já tem ordem lá, tá? Então nem vou precisar trabalhar, já está lá plotada. Certo, pessoal? Então não é porque eu vendi Taesa que eu estou mal-humorado com Taesa. Não. Uma alocação tática dentro de uma carteira que é tática. Se eu fosse holder da Taesa, talvez eu teria vendido bem menos do que eu vendi. Tá? Eu diminui bastante minha mão na Taesa, tá? Para comprar a JBS, porque o ciclo da JBS é um, da Taesa é outro. Dentro da minha opinião, não é uma verdade. Certo? Então, mais uma atualização da Taesa aqui. Pessoal, queda não vejo, assim, terremoto, tá? Muito pelo contrário, ela pode ter feito fundo hoje mesmo, tá? Eu que acho que ela tem uma gordurinha a mais, pelo menos aos 35,15 ali, para fazer o Brunão contente, principalmente. E a gente bateu o Divo 11 lá em dezembro na carteira do CDI, que inclusive está na descrição. Então aproveitem aí para conhecer quem ficou curioso aí com a carteira, que tem mentoria comigo. Todo mês tem vídeo comigo comprando, falando aonde que eu vendo, aonde que eu compro mais, tá? Nas ordens limitadas. Tchau, tchau, pessoal.